O que é o metaverso e de onde veio esse termo que tem tomado conta da internet nos últimos dias após o anúncio de Mark Zuckerberg sobre o reposicionamento da marca Facebook, sob o novo nome de Meta? Se você ainda estava perdido quanto ao metaverso, relaxa, vamos entender tudo o que está por trás desse assunto. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Recentemente, o Facebook anunciou um novo reposicionamento de sua marca, não apenas com novas ferramentas, funcionalidades ou visual, mas sim com uma reformulação completa do conceito do que é uma rede social, além da mudança de seu nome para Meta. Então segura aí até o final do vídeo que você vai ver o impacto que o metaverso vai causar no mundo inteiro. E se você está achando que essa história de metaverso é coisa do Facebook, se prepara aí, filhote, que até o final do vídeo você vai descobrir que estava errado. E assim, o tio Mark vai jogar uma grana nesse projeto. Terá um total de 50 milhões de dólares para o desenvolvimento desse novo ambiente que, de acordo com o próprio Facebook, vai fazer com que a empresa migre do status de mera rede social para uma empresa metaverso. Tá, beleza. Mas enfim, o que é metaverso? Esse termo surgiu no livro Snow Crash, de 1992, escrito por Neil Stephenson. Nesse livro, que em minha opinião é um ponto fora da curva caso você esteja procurando por um clássico da ficção científica, o protagonista não está propriamente dentro de um ambiente do livro. Ele está numa espécie de universo digital criado por um computador que projeta imagens deste universo para um óculos capaz de representar aquela realidade. Em outros termos, uma realidade virtual. E se você é novo aqui pelo canal e está querendo saber mais informações a respeito desse tema, não marca bobeira, não esquece de se inscrever e já capricha no curtir, fechou? Se você é fã de filmes e de livros como eu, já deve ter percebido que esse livro pode ter sido uma grande inspiração para o filme Matrix, que tinha a mesma premissa, pregar a ideia de que todos nós vivemos dentro de uma realidade simulada chamada Matrix e que, na verdade, nossos corpos estão em um outro local, apenas vivendo mentalmente dentro deste universo virtual criado apenas em nossa cabeça. Aqui no canal tem uma playlist só com recomendação de filmes para programador. Depois dá uma conferida, mas calma, vê depois, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição, fechou? Só a nível de curiosidade, todos os personagens de Matrix usam óculos escuros. Talvez seja uma referência direta ao livro Snow Crash e o óculos de simulação que gera esse ambiente virtual aos personagens do livro. E se você ainda não leu esse livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o livro Snow Crash. Se você é de computação, precisa ler esse livro, cara. Ele é meio fantasioso em alguns sentidos, vai numa pegada mais cyberpunk, mas vale muito a pena a leitura. Entenda que todo o conceito de metaverso da atualidade se baseou no que o livro escreveu em 1992. Então, para entender profundamente o assunto, nada melhor que ir beber direto na fonte. Embora a ideia de realidade virtual seja a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos desse assunto, o tio Mark diz que o propósito do metaverso transcende esse conceito, principalmente por contar com elementos que sobrepõem a realidade. Sabe o jogo do Pokémon Go? É basicamente essa ideia, ter elementos virtuais interagindo em um ambiente físico por meio de uma realidade aumentada. A ideia é levar para dentro do meta as mesmas experiências que só víamos nos filmes, como aquelas cenas clássicas do Tony Stark e Homem de Ferro, movimentando dados virtuais de um computador que estão literalmente flutuando na tela. A ideia é também ter avatares que possam interagir entre si por meio deste ambiente virtual, com o uso de acessórios auxiliares. Imagine você fazendo uma videochamada para um amigo desse mundo virtual. Você faz a chamada, ele atende e aparece na sua frente como se fosse um holograma, e ao mesmo tempo você aparece lá para ele, ainda que ele esteja do outro lado do mundo. Claro, existirá uma interação entre o mundo real e o mundo virtual, projetado nos aparelhos de VR, mas a ideia do Meta é fazer com que o nosso avatar virtual consiga interagir com outros elementos virtuais da plataforma. Então vai ser extremamente comum vermos em breve as pessoas andando com acessórios de comunicação virtual, por exemplo, luvas, pulseiras,
relógios, anéis e outros itens que se comuniquem com o mundo virtual e façam as interações que quisermos. Talvez seja um pouco estranho no começo, mas da mesma forma que passamos a nos acostumar com as pessoas com a cara enfiada no celular o tempo todo usando o Instagram, com certeza iremos nos adaptar a esse novo cenário também. A propósito, meus perfis nas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo na tela e aqui também no topo. Segue lá para acompanhar um pouco mais de perto o trabalho aqui do canal e pegar as novidades em primeira mão, beleza? Se você puxar na memória, no começo dos anos 2000, a empresa Leiden Lab lançou uma plataforma com essa mesma ideia, chamada Second Life. O Second Life existe até hoje, mas perdeu muito do seu espaço e público, principalmente por requerer uma alta velocidade de conexão para tráfego de dados em uma época em que a internet ainda era movida à manivela. A propósito, você já foi usuário do Second Life? Escreve aqui nos comentários quanto tempo por dia você passava dentro desse mundo virtual. Eu ficava umas 3 horas toda madrugada. E você? Comenta aí. No Second Life, Segunda Vida, cada usuário tem seu próprio avatar dentro do jogo e consegue interagir dentro de um mundo virtual populado por vários outros avatares que representam outros usuários da plataforma. A ideia do Meta é quase a mesma coisa, mas trazendo uma experiência mais profunda por meio da realidade virtual e realidade aumentada. Mas essa ideia, plantada pelo livro Snow Crash, não deixou vestígios apenas no tio Mark. Algumas empresas, como a Epic Games, a desenvolvedora do jogo Fortnite, disse que já tem várias implementações usando o conceito de metaverso. Uma das coisas que se verifica é uma possibilidade de interoperabilidade entre os avatares dentro do metaverso. Entenda assim: quando eu acesso um site aqui da minha casa e você acessa o mesmo site aí da sua casa, podemos estar usando computadores de marcas diferentes, provedores de internet diferentes, browsers diferentes e podemos até estar em países diferentes. Mas o site que acessamos é o mesmo. Aquilo que eu enxergar aqui é o que você vai enxergar aí, pois o site é o ponto comum entre nós dois. Um dos desafios do metaverso é justamente este: unificar plataformas diferentes em um único metaverso. Isso significa que não faz sentido o Facebook ter um metaverso e o Fortnite ter outro metaverso. São plataformas diferentes, mas o metaverso precisa ser um só. Ou seja, enquanto um avatar do Facebook, o Meta, estiver online no metaverso, ele poderá cruzar com o usuário do Fortnite e até interagir com ele. Esse é um dos desafios mais pesados que eu enxergo dentro desse novo cenário de metaverso. Mas também seria a parte mais legal de tudo isso. Seria quase que brincar de Deus e criar um novo universo totalmente virtual, onde qualquer pessoa conseguisse entrar e fazer parte, independente da plataforma que utiliza para se conectar. É claro que você já percebeu que tudo isso vai requerer muito poder de processamento, além de uma estrutura de conexão forte o suficiente para aguentar este universo virtual. Então não me espantaria se empresas como Amazon entrasse no meio dessa brincadeira para oferecer poder computacional para a construção do metaverso. E me refiro à Amazon porque os caras são gigantescos. Não é à toa que, na data de hoje, Jeff Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, ficando atrás só do multibilionário Elon Musk, chefão do Tesla. Então, se for para fazer parte de algo grandioso, com certeza a Amazon vai estar envolvida. Por sinal, o livro que eu comentei agora há pouco está à venda no site da Amazon. Pode comprar sem medo, o link está na descrição. Entenda que o metaverso não é do Facebook. O metaverso é um conceito, assim como a internet foi no meio da década de 1990. Da mesma forma que em 1995 não entendíamos direito o que era a internet e como que uma pessoa aqui no Brasil poderia estar em um mesmo ambiente virtual que uma pessoa do Japão, este novo conceito de metaverso também chega com um propósito parecido e a maioria de nós vai ficar sem entender seu funcionamento por algum tempo. Há algum tempo eu conversava com um amigo e dizia que eu não conseguia enxergar nada que pudesse superar a internet, pois algo tão fantástico assim jamais perderia espaço para outra coisa. Pois é, eu estava errado. Para nós, profissionais de computação, temos um prato cheio à nossa frente, cara. Um mar de oportunidades para trabalhar com as mais diversas áreas
e ajudar a construir este ambiente do metaverso. Seja desenvolvendo aplicações, projetando sistemas de inteligência artificial, criando APIs, disponibilizando poder de processamento, desenvolvendo acessórios de comunicação, enfim. Cara, é um mundo de oportunidades. Se você não conseguiu aproveitar o começo da internet para dizer eu fiz parte da construção disso, a sua hora é agora. E esse assunto ainda vai render muito papo pra gente aqui no Código CEO. Mas para garantir que você não vai perder nada, assina a newsletter do canal. É só entrar na minha lista de e-mails porque toda semana eu envio um compilado com as principais novidades da computação direto para o seu e-mail, beleza? É de graça, filhote. Dorme na selva, não. Eu já estou preparando outros 2 vídeos aqui para o canal. Em um deles eu falo a respeito das principais tecnologias que vão compor o metaverso. Se esse vídeo já estiver pronto, ele vai aparecer aqui nos cards e na descrição. Se no momento em que você estiver assistindo a este vídeo aqui, o novo conteúdo ainda não estiver ido para o ar, então aproveita para se inscrever para receber uma notificação assim que eu publicar o vídeo, beleza? Agora diz aí, tá ansioso com o metaverso? Consegui esclarecer um pouco a respeito do assunto para você? Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar aquele curtir para dar uma força aqui pro canal, hein? E aqui na tela vão aparecer outros 2 vídeos recomendados. Dá uma conferida, são temas que vão te ajudar a compreender ainda mais profundamente a computação. Por hoje é isso, filhote. Obrigado pela visita aqui ao canal e a gente se fala nos próximos vídeos. Um grande abraço e que a força esteja com você.